independente das situações, independente das circunstâncias, nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. E aí eu vou começar com um exemplo, algo que Deus ministrou fortemente ao meu coração essa semana. E ontem eu ouvi algumas pessoas, e essas pessoas também comentaram a respeito disso, e isso só fez testificar no meu coração aquilo que o Senhor tinha falado, né? Eu não sei se vocês perceberam, ou vocês têm percebido, eu não sei como é o trabalho de vocês, mas algumas pessoas, e até mesmo você que permanece trabalhando, eu digo, no seu local físico, né? Porque algumas pessoas, elas estão trabalhando em casa mesmo, né? Como se diz, home office. Mas vocês perceberam que os lugares, os maiores lugares, e eu vou dizer até mesmo daqueles que estão ainda sendo utilizados hoje em dia, mas algumas pessoas, elas têm chegado para mim e elas têm dito assim: nossa, como é triste ver um ambiente que a gente trabalhava, ou que a gente congregava, ou que a gente era acostumado a estar vazio, né? E aí eu tiro para vocês, como por exemplo, as escolas, né? Vou dar um exemplo assim até do meu contexto. Você chegar num ambiente de uma escola que tá as salas vazias, o auditório vazio, um lugar que todos os dias era preenchido por pessoas, sabe? Aí você chega, por exemplo, em uma igreja, né? Que a marca é a comunhão, que só faz sentido se realmente nós estivermos lá. E aí foi quando o Senhor falou, né? O Senhor disse: minha filha, você percebe que não são as coisas, que não são os lugares, é vocês. É vocês que realmente dão sentido a tudo isso. E aí o Senhor me fez lembrar da própria criação, né? Do universo, de tudo. E me trouxe à memória uma palavra já no início da minha fé, de quando o Senhor compara ao universo verdadeiramente como o quarto, a expectativa da chegada de um bebê, de uma criança, sabe? Quando você tá na expectativa de um filho, você prepara o quarto, você prepara o ambiente, não é? Mas aquele ambiente, você percebe que aquele ambiente, ele só vai ter sentido realmente quando a criança chegar, quando o bebê chegar. Queridos, assim são as coisas. Assim é tudo isso que a gente vive. Só tem sentido se as pessoas estiverem lá. Só tem sentido se nós estivermos lá, sabe? E eu olhava para aqueles lugares assim, e eu ouvia algumas pessoas falando a respeito disso, e eu dizia: meu Deus, realmente. Queridos, por exemplo, se não tiver pessoas, se não existíssemos nós, pronto, qual é o lugar hoje em dia que tá mais, que tem mais pessoas? São o quê? São os supermercados, não é verdade? Mas você já imaginou se não existissem essas pessoas? De que adiantaria aquelas mercadorias? Você tá entendendo? De que adiantaria aquilo tudo? Queridos, de que adianta as construções? De que adianta os palácios? De que adianta as coisas se não houver o principal, que são as pessoas que vão utilizar essas coisas? E tudo isso torna-se a ter sentido realmente quando você, para que a gente entenda que nós utilizamos as coisas e não são as coisas que nos utilizam. Vê se você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã, o que o Espírito Santo está querendo trazer para nós nessa manhã. O quão importante é a criação do Senhor. Ou seja, o quão importante somos nós para Ele, o quanto o Senhor se preocupa conosco. E aí, nós começamos nessa manhã, alguém dizendo, né?
Seja grato por todo o cuidado de Deus. Todas as coisas elas foram criadas, sim, mas a beleza da criação, o ápice, melhor dizendo, da criação, somos nós. Para que nós pudéssemos o quê? Verdadeiramente utilizar essas coisas, sabe? E aí a gente vai mais profundo ainda. Porque a gente vê que as estruturas, sem as pessoas, elas são apenas estruturas. Elas são apenas ambientes vazios. Não é assim? As estruturas sem as pessoas, elas são apenas ambientes vazios. Você olha agora os parques de diversões. Você sabia que o maior parque do mundo, que é considerado o lugar do sonho de muitas pessoas, tá lá vazio? E a gente olha assim, nossa, o maior parque do mundo tá lá vazio, né? Ele tá sem utilidade. A prova não é ele. Vê se você tá me entendendo nessa manhã. A beleza, digamos assim, a mágica não tá nele. Porque ele tá lá, mas ele tá sem utilidade. Por quê? Porque você não pode ir para lá. Porque pessoas não vão para lá. Você tá entendendo? Sem o ápice da criação, as coisas são apenas coisas. E aí eu quero ir pra gente, pra nós. Agora eu tô trazendo para a realidade de uma congregação, né? Vamos lá, para a igreja. Agora eu vou voltar para as igrejas, né? Vou focar aqui. É nessa hora que a gente percebe quando o Senhor falava sobre o templo, sabe? É nessa hora que a gente percebe quando o Senhor dizia a respeito de que o templo, ele era só uma estrutura, se não houvesse quem? Se não houvesse as pessoas. A presença de Deus, sabe? E aí a gente volta pra gente. Somos o ápice da criação. Mas o ápice da criação, até o ápice da criação, que somos nós, só tem sentido se for com o nosso Criador. Vê se agora você entende. As escolas, elas só têm sentido se as criaturas estiverem lá. E nós, como criaturas, só temos sentidos se o nosso Criador estiver conosco. Você entende isso agora? Sabe o que é que o Senhor tem falado pra gente? Que a gente mesmo, se a gente não tiver com o nosso Criador, se a gente não tiver com aquele que dá sentido às coisas, nós também não vamos ter sentido. Assim como esses ambientes, eles não estão tendo sentido sem pessoas lá. Você está exercendo o seu trabalho para você ver. O seu trabalho, ele é digno de atenção, ele é digno de zelo, ele é digno de elogios. Por quê? Porque você ainda está desempenhando. Observe, você levou o seu trabalho para casa. Para que esse trabalho ele seja exercido, ele precisou de você. Então, as coisas, mais uma vez, se comprova de que elas só têm sentido se nós estivermos lá. E aí eu volto para outra situação. Certa vez eu ouvi alguém que disse para uma pessoa que já tinha conquistado muita coisa na sua vida, sabe? E ela conversava comigo. E ela dizia: eu sou muito grata por tudo que eu já conquistei. Coisas materiais mesmo, que eram sonhos meus de infância. Coisas que eu guardei, assim, que eu ansei, que eu trabalhei, eu lutei por aquilo ali. E hoje eu tenho. Mas as lembranças que eu guardo dos melhores momentos da minha vida, eu não estou conseguindo construir. Entenda, calma, entenda. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar. Agora, você vai ver que uma coisa vai ligar a outra. Eu não estou dizendo que você não deve sonhar para ter uma vida melhor. Eu não estou dizendo que uma boa estrutura, isso não vai te ajudar. Não, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu tô dizendo é que nenhuma estrutura sem alguém para desfrutar ela, em essência, ela vale a pena. Tá entendendo? Tudo que nós construímos, tudo que Deus nos permite construir, é para que haja prazer em nós, é para que haja satisfação em nós. Porque de nada adianta nós termos se nós não pudermos usufruir. E o que é que acontecia? O que é que estava acontecendo? E eu espero que tudo isso que tem acontecido sirva verdadeiramente para nos tornar pessoas cada vez mais melhores. E ainda, o pior é que ainda existe. O que dói meu coração ainda, porque eu sei que tudo isso vai passar. Verdadeiramente, gente, eu creio, sabe? Eu sei que, como eu já disse, esse vírus, essa situação, ela não é o mal do século. Ela é um dos males do século. Mas o que me coloca ainda diante do Senhor e eu me questiono é: Senhor, será que isso aqui passando, as pessoas vão voltar? Será que as pessoas ainda vão valorizar realmente o ser, a essência? E depois as coisas, volto a dizer, as coisas elas são para serem utilizáveis e não para terem o domínio sobre nós. Sabe, gente? E aí, voltaremos para essas coisas e daremos o devido valor a nós, como pessoa. E aí, voltando para aquela pessoa, ela disse: as melhores lembranças que eu tenho ainda era de quando eu era criança, de quando eu era jovem e de quando nós tínhamos comunhão na nossa casa. De quando nosso pai chegava com o pouco que tinha, mas todos nós nos alegrávamos com aquilo ali. Eu não consigo ter boas lembranças. Eu não consigo, melhor dizendo, formar lembranças agora. Eu tenho uma estrutura, essa pessoa dizia, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma boa estrutura, mas eu não tenho quem desfrute comigo dessa estrutura. E essa estrutura todinha aqui não tá tendo sentido para mim. E aí eu falava para aquela pessoa, eu dizia, eu entendo, mas agradeça porque você construiu isso. E agora, clame ao Senhor para que você possa construir memórias nessa estrutura que você tem, com isso que você tem. E aí eu volto para aquilo e eu quero agora chegar no versículo da palavra. Essa introdução todinha foi para chegar para você no versículo da palavra. Para você lembrar que prédios estão vazios, estruturas estão sem sentidos, escolas perderam o sentido. Porque não tem mais crianças, adolescentes, adultos para estarem usufruindo de tudo aquilo ali. Volta-se à origem, que é o propósito lá no início, para aquilo que Deus nos criou verdadeiramente. Volta-se para o início, né? Os profissionais, eles realmente acabam tendo seus valores reconhecidos. Igrejas, volto a dizer, igrejas vazias, templos vazios. E aí a gente volta a perceber que tudo só faz sentido se o ápice da criação puder utilizar. Os lugares de hoje, os supermercados, que são os lugares que mais estão cheios, né? Só fazem sentido se tiverem pessoas ali para utilizar. Mas da mesma forma que templos, que prédios vazios não têm sentido, as nossas vidas, se não houver o nosso Criador, se nós não permitirmos que o nosso Criador tenha acesso, esteja sendo realmente o centro das nossas vidas também não terão sentido. Sabe? Nós andaremos como simplesmente estruturas vazias. E não é isso. E não foi para isso que nós fomos criados. Não foi para isso. Você entende agora que não é para isso que uma escola foi criada, para ficar vazia? Você entende que é para isso que uma igreja não foi criada, para ficar vazia? Você entende que você não foi criado para ficar vazio? Para ser alguém simplesmente levado de um lado para o outro, pelas circunstâncias, como um vento, como diz um saco. Sabe aquela história que diz assim, que o vento vai levando? Não, queridos. Nós fomos feitos para sermos
Pessoas cheias, pessoas que têm sentido, assim como as coisas que nós criamos. Deus deu ao homem sabedoria de criar também, porque ele é o autor da criação. E tudo que nós criamos é para que tenha um uso e seja um uso que realmente tenha sentido. As nossas vidas, elas são para terem sentido. E olha o que a palavra do Senhor diz. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 17. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 17. Isso mesmo, ó, tem um comentário aqui. Ao mesmo tempo que precisamos das coisas, das casas, não podemos ser casas vazias. Isso mesmo, pronto. Você está resumindo tudo isso aqui. Ao mesmo tempo que precisamos das casas, nós não podemos ser casas vazias. Esse sim é a comparação. E a palavra do Senhor diz, no versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Onde há a presença de Deus, você é livre para ser verdadeiramente quem você foi criado para ser. Onde há a presença, queridos, olha, a presença. Veja, nenhum desses lugares estão tendo sentido se não for através da presença de pessoas. O seu trabalho só continua tendo sentido porque você ainda o está desempenhando. As coisas no universo, as coisas elas só ainda estão conseguindo se mover porque tem pessoas que estão realizando isso. As nossas vidas, elas só têm sentido quando o Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, de continuar fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer, para realmente dar sentido às coisas, sabe? Até porque se não houver a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos continuar tendo tudo isso e não vamos saber usufruir tudo isso. O mundo estava cheio de coisas vazias, mesmo ele ainda sendo cheio de pessoas. Aí eu vou dizer por quê? Porque essas pessoas estavam preenchendo as coisas, mas essas pessoas não estavam preenchidas. Essas pessoas não estavam cheias. Quantas vezes você preencheu o seu lugar do seu trabalho mais vazio? Quantas vezes você preencheu aquela escola mais vazia? Você tá entendendo isso? Você foi preencher o lugar, mas você estava vazio. E por você estar vazio, aqueles lugares também não estavam tendo sentido. E agora o que é que acontece? Agora não tem mais nem pessoas vazias nos lugares. E aí você percebe. Parece que é necessário ver que realmente trazer a tua realidade isso para que você percebesse que até para preencher um lugar você precisa estar cheio do que é verdade, cheio da liberdade de agir da forma correta. Quantas casas hoje, ainda hoje, estão cheias, mas ainda não estão cheias da presença? Quantas vidas, quantos ambientes hoje ainda estão cheios, mas ainda não estão cheios da presença, ou seja, da forma correta de como utilizar aquilo ali, de como se portar verdadeiramente naquela empresa, de como se portar verdadeiramente naquele ambiente. Queridos, vamos voltar. Vamos preencher lugares, vamos voltar a preencher lugares, mas que o principal lugar seja preenchido, que é as nossas vidas, que é a nossa casa, que é o nosso templo. E quando a gente for preencher aquele lugar ali verdadeiramente vai ser diferente. Os nossos ambientes de trabalho serão diferentes. Porque até aquele que estiver ali, ocupando um lugar ali, estiver vazio, nós vamos ter o que entregar. Esse é o ato do transbordar, sabe? Porque quando você tem, você consegue entregar para aquele que está sem. E isso é maravilhoso. E diz mais. E todos nós, sem exceção,
Olha, o versículo 17 de 2 Coríntios 3 diz: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, sem exceção, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só, queridos, está dizendo que nós refletimos. E está dizendo que essa transformação não é do dia para a noite. Essa transformação, ela é de glória em glória. Todos os dias, não se preocupe. Todos os dias, a partir do momento que você tem se permitido a ouvir o seu Criador, ele tem te ensinado e a glória dele tem sido refletida em você, em nós. Porque a palavra está dizendo, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu busco ele, mais eu vou refletir a glória dele. Queridos, vamos voltar. E quando a gente voltar, a gente vai voltar refletindo a glória de Deus. Em nome de Jesus. E não simplesmente sendo mais um cômodo naquele ambiente. Mais uma coisa vazia, mais uma estrutura vazia. Sabe? Que a gente não seja confundido com coisas, porque nós não somos. Nós somos a criação, nós somos os filhos de Deus. E a própria palavra diz que o universo, que a natureza, que a própria criação espera verdadeiramente a manifestação dos filhos de Deus. Há um desejo, há um anseio para que as pessoas necessitem verdadeiramente dos filhos de Deus. E eu creio que você reconhece que você é filho. Eu creio que você reconhece que você veio para dar sentido às coisas. É incrível. Não me colocando como a mais, não, mas me colocando como filha de Deus. Toda vez que eu chegava num ambiente, toda vez que eu chegava numa empresa para trabalhar, ou depois que eu entendi que as coisas foram feitas para que a gente viesse dar sentido às coisas, eu chegava naquele lugar e eu dizia assim, Senhor, muito obrigada. E eu sei que através da tua palavra, isso aqui vai ter sentido, sabe? Gente, por que tem pessoas que com tão pouco conseguem fazer aquilo ali algo extraordinário, aquilo ali gigantesco, sabe? Porque ela entende que tudo que é colocado nas suas mãos foi dado pelo Senhor. E é para haver gratidão. E aquilo ali se torna muito, se torna muito. Já você pode ver também que existem grandes estruturas que não são valorizadas. Então você percebe que o valor sai de você. Quem dá sentido às coisas é você. E aí, mediante essa palavra, mediante aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite, eu já estou no meu horário para a gente encerrar. O que eu oro ao Senhor para a minha vida e sobre a tua vida é que o Espírito, que é aquele que nos dá liberdade, é aquele que dá sentido às coisas, ele nos faça entender, e eu creio, porque ele tem falado, esse é um período que eu tenho dito, né? O Espírito tem falado. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça, porque Deus tem falado nos detalhes. O Senhor está falando com a gente, meu Deus, em tudo mesmo, sabe? Em tudo mesmo. E o que eu anseio para nós é isso, é que quando a gente voltar às nossas atividades, entenda, normais, não, porque em nome de Jesus, eu creio que não vai ser normal mais, porque você não vai ser simplesmente mais uma mobília dentro daquelas mobílias, entendeu? Você vai dar sentido àquele ambiente. Da mesma forma que escolas, que empresas, que igrejas foram feitas para que as pessoas, até os hospitais mesmos, queridos, a função deles foi restituir, foi trazer saúde para as pessoas, né? E não tirar isso delas, mas restituir, trazer saúde para as pessoas. Então, tudo o que é feito, tudo o que é construído, ele tem um sentido,
sabe? Então, que em nome de Jesus a gente possa olhar as coisas com mais valor, mas não as coisas em si, mas você primeiro, entenda o que eu tô dizendo, você primeiro, sabe? E você saber que é você que vai dar sentido àquilo ali. Porque se não houver você, aquilo ali não tem sentido. E assim as nossas vidas. Se não tiver a presença do nosso Criador, se a gente não tiver essa essência, nós mesmos. Por que existem tantas pessoas que dizem por aí que a vida delas não tem sentido? Porque elas não conseguiram encontrar ainda esse sentido. Porque elas não conseguiram ainda perceber e ser grato por tudo. Entender o quão importante elas são. Sabe? A gente tava nós estávamos e estamos passando por isso numa época em que as coisas têm sido mais valorizadas do que as pessoas, em que as estruturas, em que os prédios eram mais valorizados do que as pessoas, sabe? E hoje a gente vê que o prédio, que o parque de diversão, que o lugar que for, ele só tem sentido se tiver alguém para ir lá. Então você continua sendo o ápice da criação. Você continua sendo a melhor criação do nosso Deus. Tudo ele preparou, o universo todinho ele preparou para que depois ele colocasse quem? Você, entendeu? Então esse período, ele não é simplesmente para te causar temor, mas é para te colocar no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, da essência, da presença, sabe? Então que em nome de Jesus, você entenda isso nessa manhã, nós entendamos isso nessa manhã. Nenhuma estrutura tem sentido se não houver alguém para usufruir dela. Amém? Você é o ápice da criação de Deus. E tudo aquilo que é colocado diante de você é para ser tratado com zelo, sim. Mas entenda, a primeira pessoa que precisa, não vou dizer coisa, porque isso não é coisa, isso é a criação. A primeira pessoa que precisa ser tratada com zelo diante de tudo isso, e o Senhor faz, e Ele cuida, é você. Amém? Guarde sua mente, guarde as suas emoções e saiba, o Senhor tem cuidado de você. Você é o edifício mais importante dele, sabe? E esse edifício só tem sentido se houver a presença daquele que o criou. Todas as coisas, nós estamos vendo, todas as coisas, elas só têm sentido se houver alguém para usufruir delas. E que o Senhor traga esse entendimento sobre a tua vida e sobre o teu coração. Sinta-se cuidado, sinta-se amado e permita-se ser preenchido por esse Deus maravilhoso que a cada dia nos transforma de glória em glória. E que você e que nós sejamos instrumentos para outras pessoas também, porque somos nós, através do Espírito, que damos sentido às coisas. Sem a criação de Deus, sem os filhos de Deus, as coisas vão continuar sendo coisas. E ainda mais, sem sentido. Amém? Quero orar por sua vida, quero orar pela minha vida, porque nós, criação, filhos de Deus, é por isso... Ai, gente, eu não... Toda vez eu fico tentando parar aqui e não consigo, mas eu lembrava agora também de momentos, esses momentos mesmo online, quando a gente encontra pessoas que a gente ama, sabe? Você tem noção de como é a reação? Claro que você tem noção, né? Mas a reação que as pessoas ficam de estar vendo umas às outras, você vê que não é nem o ambiente, sabe? Mas é o fato da gente estar unido, porque eu volto a dizer, o ambiente permanece lá, mas sem a gente não tem sentido. Você tá entendendo? Amém? Então, vamos lá. Eu sou a pastora Priscila. Amém? Vamos lá, queridos. Quero orar por vocês. Feche seus olhos agora. Coloque agora, melhor dizendo, coloque agora pessoas às quais você quer dar sentido realmente à vida delas, sabe? As quais você
deseja que ela perceba aquilo que você está ouvindo nessa manhã, aquilo que você tá sentindo nessa manhã. Porque, queridos, pelo Espírito que habita em nós, aquilo que nós não podemos, onde nós não podemos chegar agora, o Espírito Santo pode. Amém? E eu creio nas nossas orações. Então vamos unidos agora, porque há um elo entre nós, que é o Espírito Santo de Deus. E onde nós não podemos chegar agora, o Espírito Santo de Deus está chegando. Assim como você, de alguma forma, está me ouvindo nessa manhã. Pessoas vão estar sendo ministradas e tocadas pelo Senhor também. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Jesus, meu Deus, verdadeiramente, é o bem mais precioso que nós temos. Senhor, sem as nossas vidas, nada isso aqui tem sentido, Senhor. As coisas, elas continuam sendo coisas. E eu quero te agradecer, Jesus, porque nós somos casa, nós somos morada, nós não somos casas vazias, nós não nascemos para ser moradas vazias. Oh, Jesus, o Senhor nos fez para que a gente pudesse dar sentido e ter sentido, Senhor, a essas coisas, Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão uns com os outros. E eu quero te pedir agora, Senhor, pela vida do meu irmão que está me ouvindo agora, pela vida da minha irmã. Espírito Santo de Deus, preenche a vida dele agora, Senhor. Nos preenche, Senhor, com a tua presença. Porque só ela, Senhor, tem sentido. Só ela dá sentido às coisas, Deus. Eu te peço por aquele que está cansado. Eu te peço por aquele que está temeroso. Eu te peço por aquele que está aflito. Oh, Deus, diz aquele que está aflito, Senhor, que ele é amparado, Senhor. Diz aquele que se sente fraco, que ele é forte, Pai. Diz aquele, Senhor, que se sente afligido agora, Senhor, que o Senhor é a restauração, que o Senhor é o cuidado, que o Senhor é o socorro bem presente. Oh, Deus, que verdadeiramente, Senhor, as pessoas, elas se sintam, Deus, agora verdadeiramente amadas, verdadeiramente valorizadas. Que nós saiamos da fase de valorizar as coisas e esquecer as pessoas, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, e a partir do momento, Pai, que todos nós venhamos a entender isso, sim, nós vamos ser pessoas melhores, uns para os outros, no nome de Jesus. Amém.